Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse momento de conhecimento. Estamos iniciando aqui, seguindo todos os protocolos de saúde. Eu estou sem máscara porque estou sozinha nesse estúdio. E hoje, sabe qual vai ser? Eu digo para vocês, hoje vai ser Ciências, a melhor disciplina da grade curricular. E o que nós vamos falar de ciências hoje? Hoje nós vamos falar sobre a célula. E não vamos perder tempo, vamos iniciar a nossa aula falando aí dos tipos de célula. Nesse momento, nós vamos trazer para vocês conceitos. Prestem bastante atenção, porque esses conceitos seguem por todo o ensino de ciências até o ensino médio. Então, vamos à cartela. Falamos aí, mostramos para vocês aí nesse diagrama os tipos de células. Então, você tem aí células e você tem divididas de duas formas de classificação. São células eucariontes e células procariontes. Observem aí que nas eucariontes está muito bem aí grifado, que é com núcleo individualizado. O que quer dizer isso, professora? Eucarionte com núcleo individualizado. Trata-se que o núcleo desta célula, ele possui uma organização, ele tem um envoltório em torno dele e que faz esse núcleo ser organizado dentro da célula, tá? E a outro tipo de célula são as células procariontes. Não tem núcleo delimitado. O que isso quer dizer, professora? Que o material genético desta célula, ele fica espalhado lá no citoplasma, mas ela tem material genético, ela só não está organizado no núcleo. E aí a gente traz para vocês também dois tipos, né? Os tipos, na verdade, de exemplos dessas células. E voltando lá ao nosso diagrama, você vai ter aí o exemplo de células eucariontes. Você vai ter célula animal e célula vegetal. Opa, essas duas células possuem aí um núcleo individualizado, organizado. E aí você vai ter as células procariontes. Um exemplo de célula procarionte é a célula bacteriana. A própria bactéria é uma célula procarionte, ela não possui o núcleo delimitado. E continuando aí a nossa aula, nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre a célula animal e a célula vegetal. Vamos lá na cartela, acompanhe a leitura comigo. As células animal e vegetal possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Observem que essas estruturas, elas são gerais, tá? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, que pode ser organizado ou não, como nós vimos na tela anterior. Além disso, a célula vegetal também possui uma parede celular. Plastos, que são os cloroplastos, que dão cores, né, às plantas, aos frutos que nós comemos. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. E vacúolos grandes. Agora, olhem comigo aqui nessa figura, nessa gravura, nessa imagem. Primeiramente, nós temos uma célula animal, mostrando aí para vocês a membrana plasmática. E aí você, dentro da célula, isso aqui é o que a gente denomina de citoplasma, que é um fluido líquido, né, gelatinoso, onde ficam submersas organelas, que também nós vamos ver nessa aula. E a próxima, você tem aí a célula vegetal. O que diferencia aí da célula animal para vegetal, tem sim diferença. Além da membrana, você vai observar que ela possui uma parede celular. Então, quando a gente pega uma casca aí de uma árvore, aquilo que a gente está pegando ali são as construções de várias células, constituindo aí essa parede celular. Além disso, vamos analisar novamente aqui a célula vegetal. Ela possui grandes vacúolos, que ocupam quase o espaço todo da célula, e também os cloroplastos, os plastos, que são responsáveis pela coloração e auxiliam na fotossíntese. Se nós não realizamos fotossíntese, né, nós somos ali célula animal, não precisamos ter os plastos. Aí vamos continuar aí com uma visão microscópica, tanto da célula animal como da célula vegetal. Observem aqui na cartela. A nossa primeira imagem é uma célula animal. Então você vê aí, olha, o núcleo bem divididinho, né, bem organizado. O formato dela é diferenciado. E aqui do lado você tem uma célula vegetal, que ela é de uma forma mais retangular, se organiza dessa forma. E agora,
nós precisamos entender que as células estão mais próximas de nós do que imaginamos. Será, professora? Será mesmo que as células estão mais próximas de nós do que nós imaginamos? Vamos lá mostrar uns exemplos para vocês? Vamos começar pela célula vegetal. As células estão, sim, bem mais próximas do que nós imaginamos. Então, observem a célula vegetal. A célula vegetal é onde se retira aí, né, a celulose. E essa celulose, o que a gente faz? O papel. Então, aí no seu caderninho aí que você está usando para anotar os conhecimentos de hoje, você já está vendo aí como as células fazem parte do nosso dia a dia, como elas compõem a nossa vida. Vamos a outro exemplo. Agora trazendo aí também ainda um exemplo de células vegetais que com o componente, com a organela lá dos plastos, eles são responsáveis pela coloração, tanto das plantas quanto dos frutos. E aí a gente trouxe para você, quem gosta, eu adoro, no pãozinho, o nosso tucumã, né? Trazendo aí a cor dele aí um amarelo, laranjado, e a cenoura também, que tem aí essa cor amarelada. Então, essas cores dos frutos, elas se devem à presença dos plastos nas células vegetais. Olha aí, mais um conhecimento para você. Vamos a outra cartela, vamos ver qual é a outra novidade que nós temos. Célula bacteriana. Lembra que eu falei para vocês lá na frente que as células procariontes são as células que não possuem o núcleo individualizado. Então, observem aí nessa imagem, você tem uma célula, uma bactéria, um exemplo, né, desse tipo de célula são as bactérias. Observem que dentro dessa célula, o que eu vou grifar aqui para vocês é o material genético dessa bactéria, porque não esqueçam, eu disse que eles não possuem núcleo individualizado, mas eles possuem material genético. Então, o material genético, ele fica aqui, ó, espalhado no citoplasma. Ele não fica organizado dentro de um núcleo. Mas será que você, no seu dia a dia, conhece as bactérias? Já observou? Você já comeu algum alimento que possa ter a participação aí das bactérias? Pensem comigo, vou mostrar para vocês e me digam aí se vocês gostam ou não gostam, se vocês já comeram ou não. Então, há a participação das bactérias aí, ó, no nosso iogurte, né? O iogurte é um produto, ele é um produto que tem a contribuição das bactérias para ser realizado. Então, assim, as bactérias auxiliam ali na produção do iogurte, aquele nosso iogurte diário, de todo dia, quem gosta de morango, de ameixa, de pêssego, enfim, as bactérias ali estão nessa produção de iogurte. E também na produção aqui, ó, para quem gosta, né, festas de final de ano, final do mês, final de semana, tem o vinho. O vinho também é uma produção, tem participação das bactérias, transformando aí o sabor, diferenciando o sabor, tem a participação das bactérias. Sem as bactérias, você não teria esses dois alimentos. Então, viram aí como nós temos aí as células mais próximas de nós do que nós imaginamos no nosso dia a dia. E vamos continuar a nossa aula. A célula é a menor parte estrutural e funcional de um organismo. O que isso quer dizer, professora? A célula é a menor parte estrutural e funcional de um organismo. A célula é a menor parte que faz um organismo funcionar. Ela também faz as funções de respiração, digestão, excreção e etc. E aí vocês pensam, professora, a célula, ela faz todas essas coisas, como que ela consegue fazer isso? Ela só consegue fazer isso porque no interior das suas células nós temos estruturas denominadas organelas. E nós vamos ver uma a uma e a sua função. Não vamos perder tempo, vamos partir aí para conhecer a nossa primeira organela. Anotem aí, é a mitocôndria. A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular, pela forma como há o controle de gases dentro da célula. A mitocôndria é responsável por essa função. Outra organela também importante é o lisossomos. Vamos lá na nossa próxima cartela, olhem aí. O lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão celular,
Sim, existem estruturas que vão envelhecendo, que precisam sair da célula. O lisossomos vai lá, ó, e digere o que precisa ser trocado dentro da célula. Vamos lá ver outra estrutura celular. Os ribossomos, olha só. Os ribossomos, eles são organelas responsáveis pela síntese de proteínas, são super importantes. E a presença deles, agregada ou não ao retículo endoplasmático, diferencia esse retículo. Nós vamos ver lá na frente, quando tem um retículo endoplasmático com ribossomo, ele recebe um nome. Quando ele não tem ribossomo agregado na pele dele, ele recebe outro nome. Mas vamos continuar aí com a nossa próxima organela. A nossa próxima organela é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tá? Que é uma organela responsável pelo armazenamento de proteínas. Observem aí a estrutura, como ele parece um monte de saquinhos montados um em cima do outro. Exatamente, vai se tendo a produção e uma forma de se organizar um em cima do outro. Ele já tem essa estrutura aí, como nos lembra, como sacos e saquinhos amontoados. Essa organela responsável por esse armazenamento do que é produzido dentro da célula é o complexo golgiense. E aí vamos para o retículo endoplasmático, eu estava falando dele ainda agora com vocês, quando a gente falou dos ribossomos. O retículo endoplasmático é uma organela responsável pelo transporte de substâncias dentro da célula. Então, ele faz uma rede de ligação dentro da célula, transportando substâncias importantes para o funcionamento da célula. Pode ser liso ou rugoso, olha lá. O retículo endoplasmático, não esqueçam, ele pode ser liso ou pode ser rugoso. Ele é liso quando ele não tem a presença de ribossomos agregados à pele dele, à sua estrutura, né? E quando ele possui ribossomos, né, aderidos na sua parede, aí você vai ter, olha, observem aqui nesse nosso exemplo, o retículo endoplasmático aí com umas pontinhas agregadas aí de ribossomo. Então, quando ele tem esse ribossomo aderido à parede dele, ele recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso. Quando ele não tem, ele recebe o nome de retículo endoplasmático liso. E agora vamos ter uma visão geral das organelas, como é que elas estão organizadas dentro da célula. Observem aí o nosso desenho. Isso aqui é uma exemplificação de célula animal, apontando todas as estruturas que estão dentro da célula. Dessa forma elas se organizam. Reparem aí que vocês vão verificar algumas organelas que nós mostramos aqui. Lisossomos, olha aqui, complexo de Golgi, a membrana celular, que é a membrana que envolve toda a célula, e todas as outras organelas que são importantíssimas para o desenvolvimento celular. Agora, nós vamos falar de um outro assunto, mas não saindo do nosso assunto de célula. Nós vamos falar para vocês como é que de uma célula surgiu um organismo. Como que se organiza isso, professora? Então, eu vou mostrar para vocês. Tudo se inicia com uma célula, né? A gente tem o nível de organização, você tem uma célula, e aí o conjunto de células vai formar um tecido. Esse tecido vai construir um órgão do corpo, esse conjunto de órgãos vão se organizar num sistema, e esse sistema, ele vai constituir um organismo. Então, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Isso aí são os níveis de organização. Na nossa próxima cartela, eu trago para vocês também essa explicação. O que são os níveis de organização? São níveis em que podemos observar como as estruturas de um ser vivo estão dispostas. Então, observem que a gente mostrou no vídeo e aqui está na cartela também. Um tecido, né? Ele é composto por células. Então, a gente tem a origem aí na célula. A célula vai formar um tecido. O tecido vai construir um órgão. Então, aqui no órgão você tem um tecido específico para o coração, para o intestino, para a bexiga, enfim. Mas um tecido vai formar esse tipo de órgão. E os órgãos aí, em comunicação, vão transformar os sistemas. Então, a gente tem vários sistemas aí, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema urinário. Esse jogo de sistemas, eles vão transformar o quê? Vão trazer o quê para a gente? Olhem lá na cartela, um
organismo, né? Então, somos nós aí constituídos por diversos sistemas que se originam de célula, não esqueçam a ordem, célula, tecido, órgão, sistemas e organismo. Muito bem, foi um prazer falar com vocês sobre célula e agora eu trago para vocês a dinâmica local interativa. Nossa dinâmica local interativa são 3 questões, tá bom? Você tem aí a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Nessa questão 3, observem que você tem níveis de organização, que a gente acabou de falar para vocês, e exemplo. Então, aqui no primeiro, você tem o nível de organização célula, e deu um exemplo lá, célula da traqueia. Você tem todos os exemplos numa coluna, na outra você vai dizer o que é. Prestem atenção, revisem nas cartelas, revisem nos seus conteúdos, nos seus apontamentos e respondam a DLI. Daqui a pouco a gente volta para corrigir.
então conseguiram responder a nossa dinâmica local interativa? Eu tenho certeza que sim, mas eu quero ouvir, quero ver a interação de vocês aí no chat. Responda se foi fácil, se foi difícil, se você conseguiu. Vamos lá, então vamos para a nossa correção. A nossa primeira questão da DLI diz o seguinte: desenhe cada um dos 3 tipos de células estudados em classe. Nós vimos aí célula animal, vegetal e bacteriana. Aí identifique. Aí na letra A animal, ele pediu para você desenhar e identificar membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, se seu desenho foi algo parecido com isso, tudo bem, está certo. Você vai ter aqui a membrana plasmática, você vai ter no interior o núcleo, né? E circundando, preenchendo toda a célula, você vai ter citoplasma. Tenho certeza que o desenho de vocês foi muito melhor do que o meu, então vamos aí para a letra B. Ele pede aí que na vegetal você identifique parede celular e plastos. Então nós vimos aí que a célula vegetal, além da membrana plasmática, né, ela possui aqui, ó, uma parede celular. Então, se você desenhou algo formando aí 2 camadas e identificando parede celular, você acertou, né? E pediu também para você mostrar aí os plastos. Então, nos nossos desenhos, os plastos, eles são montados como se fossem fichinhas, uma em cima da outra. Então, se você desenhou algo assim, dentro da célula, você acertou. E aí, na letra C, ele pede que na célula bacteriana você desenhe um material genético. A gente viu aí um modelo de célula bacteriana, vimos que o material genético ele não fica organizado, né? Ele não possui uma organização dentro do núcleo, ele fica espalhado no meio da célula. Então, se você fez algo parecido com isso aí, ou melhor do que o meu, com certeza, você acertou. Então, vamos lá para a questão 2. Escolha uma organela celular, desenha e escreva a sua função. E aí nós vimos várias organelas, né? Você pode desenhar mitocôndrias, né? Você pode tentar desenhar uma mitocôndria. Você viu também que tem ribossomos. Você viu também que existe lá os retículos, né? O retículo endoplasmático, o retículo pode ser liso e pode ser rugoso, né? Se tiver aí com ribossomos. Então, dependendo do que você escolheu aí, são uma das organelas que nós apresentamos para você. E vamos para a questão 3. A questão 3 é: complete o quadro abaixo, colocando o nível de organização correto, como no exemplo. Então, a gente tem aí, ó, começando célula, um exemplo, célula da traqueia. E aí, depois da célula, a gente sabe que um conjunto de células, né, ele forma o quê? Um tecido. Então, como exemplo ali, eu tenho epitélio respiratório. O epitélio é um tecido. Então, vamos colocar aqui, ó. Você acertou se você colocou tecido. Muito bem. A traqueia, a gente já sabe que célula, tecido, o conjunto de células forma um tecido, o conjunto de tecidos, eles formam o quê? Formam um órgão. Então, a traqueia é um órgão. Muito bem. Aqui, a gente tem ao contrário, né? A gente tem ao contrário. Você vai ter aí um sistema, né? E aqui ele está trazendo que tipo de sistema é esse, com célula da traqueia, com epitélio, tecido respiratório. Qual é o sistema do nosso organismo? Qual é o sistema do nosso organismo que ele está se reportando? Então, por tudo isso que está aparecendo aqui, não pode ser o sistema digestivo, não pode ser o sistema urinário, é o sistema respiratório. Então, se você respondeu respiratório, parabéns, você acertou. E aqui na quarta é um ser humano. O que que nós somos? Nós somos a união aí de células, tecidos, órgãos e sistemas. Então, o ser humano, nós e outras espécies, elas são um organismo. Não esqueçam dessa ordem.
célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Então, essa foi a nossa correção da nossa dinâmica local interativa. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula, porque ciências, não esqueçam, é a melhor disciplina da grade curricular. E não deixem falar o contrário. Muito obrigada e até a próxima!